Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo ao mais um Ponto Norte, segunda temporada. E nessa segunda temporada a gente está focando, é claro, nos senadores da região norte, que tem muito o que falar sobre o que eles estão fazendo no Senado Federal. E no episódio de hoje a gente recebe aqui o senador Confúcio Aires Moura, que é lá do Tocantins, nasceu no dia 16 de maio de 48, é um médico político brasileiro, foi por 2 vezes governador e atualmente exerce a função de senador por Rondônia e é filiado ao MDB. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui no programa, né, no Ponto Norte, uma alegria, e vamos conversar. Bora conversar. Vamos conversar. Eu queria saber primeiro do senhor, senador, como é que foi que o senhor entrou na política, né? Eu queria a raiz ali mesmo da história, da sua vida pública. Eu sou médico de profissão, médico de interior, esse médico clínico, cirurgião, que acha que sabe muita coisa e termina não sabendo nada. Mas foi muito bom essa experiência de médico de comunidades. Eu fui médico de comunidades, médico de garimpos, médico de seringueiros, médico de extrativistas, de pescadores, de beira de rio. Então foi um médico, aquele tempo que o médico não tinha esse mais médico, que a gente hoje recebe dinheiro para ser médico de interior, em comunidade isolada. Não, você tinha com a cara e a coragem, eu me atrevia. Pelo amor, né? Eu me atrevia a essa aventura de ser um médico de um descampado da natureza, né? Então foi essas dificuldades naturais, mas foi muito bom para mim, tudo valeu a pena. Não tenho nenhuma restrição, nenhum arrependimento de ter feito essas aventuras. Foi muito providencial. Primeiro de um estado como Rondônia, que é um estado que foi colonizado. Era um estado virgem, né? Na época que nós chegamos lá, na década de 70, tinha 150 mil habitantes, aproximadamente, o estado inteiro. E depois houve uma explosão demográfica muito grande de brasileiros de todas as regiões, principalmente do sul, sudeste brasileiro, que foi para Rondônia, atraído pelo desejo de ter a terra, a posse da terra. Então Rondônia é o estado da reforma agrária. Como o Mato Grosso também foi, uma ponta do Tocantins, uma área do estado do Maranhão, também foi a área colonizadas. E então, todas ocorreram mais ou menos na mesma época, década de 70. O Pará também teve essa grande explosão. Então teve muitos aventureiros como eu e tantos outros que fomos encarar essa vida nova, essa admirável vida nova. Como é que o senhor foi? O senhor era do Tocantins? Como é que o senhor foi parar lá em Rondônia? Eu sou um tocantinense, eu sou goiano. Ah, o senhor é goiano? Goiano, originalmente goiano. É uma miscigenação. Depois de Goiás, essa parte onde eu nasci se transformou mais tarde em Tocantins. Ah, sou goiano original, mas tocantinense depois da emancipação do estado. Mas o Tocantins é um estado maravilhoso, valeu a pena ser dividido. Você ficou até quantos anos lá? Não, pequenininho, eu saí de lá com 6 anos. E foi para Rondônia? Não, fui para Goiânia. Goiânia. Aí de Goiânia que o senhor foi para Goiânia? Não, Goiânia. Conta a história aí eu fiquei em Goiânia, até para meu pai foi candango aqui em Brasília, eu vim para Brasília, morei aqui na Vila Planalto. Sim. Ali era um acampamento de uma empresa, né, de uma empresa construtora, meu pai era candango aqui naquela época. Nós viemos para cá, aquela aventura de todos os brasileiros pobres que queriam emprego. Saía da Bahia, saía do Piauí, saía do Nordeste todo. Do Tocantins vinha para cá, para a construção dessa cidade fantástica, né? Então nós ficamos aqui até a década de 60, depois voltamos novamente para o Tocantins, voltamos para Goiânia de novo. Aí lá eu fiquei mais quieto, terminei o curso de medicina em Goiânia, né? E posteriormente, depois de médico, é que eu fui para Rondônia.
que eu fui aventurar em Rondônia também. O senhor foi exercer A medicina em lá, Rondônia. lá em Rondônia. E quando foi que bateu assim, agora quero carreira pública, quero lutar pela população? Quando é que foi esse momento? Isso é o seguinte, toda aquela minha geração dos anos 60, de adolescente e jovem, todo mundo era de esquerda, porque a gente vinha trabalhando a derrubada da ditadura militar. Então a gente vinha já havia uma politização à flor da pele da classe estudantil, secundária e universitária. Então nós todos não gostávamos da ditadura, nós estudantes na época, né? Tanto quando eu fazia o ensino médio, quanto depois na faculdade. Então eu tive muitas colegas presos naquela época, que criam uma revolta daquilo tudo, né? E vinha a cassação de políticos, aquilo foi irritando, e o exílio de muitas ilustres personalidades da política brasileira. Então eu fui trabalhar na roça, no interiorzão, mas mesmo assim carreguei esse espírito de Ulisses Guimarães, de Tancredo, aquela admiração pela luta deles, valentes, guerreiros, todos aqueles grandes políticos brasileiros, históricos, né? E eu me filiei ao MDB em 81, filiei ao MDB, comecei a participar de reunião. Participar de reunião na profissão médico e também participando das reuniões. E ali foi. Quando chegou na década de 80, eu me candidatei a prefeito. Pela primeira vez em 87, 88, a prefeito, eu fui derrotado nessa primeira eleição. Aí depois a gente foi... Para Porto Velho? Não, para Ariquemes, uma cidade do interior de Rondônia, né? Sim. E aí depois saiu a oportunidade de disputar a federal. Aí eu disputei e fui eleito em 94. Aí não perdi mais a eleição. 8 disputas seguidas, né? 8 mandatos efetivos desempenhados. Então foi assim que começou, foi por acaso, e eu não consegui conciliar a política com a profissão de medicina, porque o médico, ainda mais vir para Brasília, como é que você vai fazer uma cirurgia, deixar o paciente lá e vir para o Congresso Nacional? Não tem como. Médico é médico, não tem meio médico, tem que ser médico para valer. Então eu optei para dedicar exclusivamente à carreira política. O senhor foca a sua carreira, principalmente no Senado, para a saúde pública? Não, por incrível que pareça, eu sempre dediquei mais à educação. Desde que no primeiro mandato meu, eu já falava em educação. Porque eu vejo que a educação é o grande instrumento de combate à desigualdade, de geração de oportunidade e de desenvolvimento mesmo econômico e social. Então, eu sempre falei muito em educação, eu falava muito aqui naquela década de 70, nos anos que eu entrei, aqui na década de 90, eu falava muito nos meus discursos, minhas ações, eu falava muito na educação de qualidade, por exemplo, no Amazonas, no interior do Acre, nas regiões mais isoladas do Brasil, a gente levar a educação de qualidade à distância, porque não tinha educação à distância naquela época. Só tínhamos o velho Instituto Universal Brasileiro, que veio da década de 40, 48, que ele fazia curso por correspondência. Eu já falava, vamos levar a educação de excelência da USP, da UNB, para o Brasil inteiro, mesmo a Universidade do Pará, a Universidade do Amazonas, interiorizar esse conhecimento através de aulas à distância para todas as pessoas, o caboclo, o indígena, enfim, todo mundo que se isolar nessas regiões ou morar, pudesse receber um ensino de qualidade. Então eu sempre falei nisso, e tanto falar, o Fernando Henrique lá para o ano de 97, 8, ele criou a Secretaria de Educação à Distância, que depois foi a porta aberta, aí começou todos esses cursos à distância do Brasil. Hoje a maioria dos cursos tem curso de agronomia à distância, curso de veterinária à distância. Eu não concebo isso, né? Os cursos que precisam de prática à distância. Eu falei, caramba, como é que pode? Hoje ficou assim muito aberto, né? Os cursos à distância, mas foi um sonho meu daquela ocasião. Não fui eu que fiz tudo isso, mas eu falei quando não tinha. E o senhor deve ter sido maluco que falou na época. Eu falava essas coisas e o povo achava... não tinha ressonância no meu discurso ainda no Congresso.
O Fernando Henrique, ele criou a educação à distância, acho por uma necessidade mesmo do momento, mas eu provocava muito. Né? Eu provocava muito também a criação das escolas federais, escolas técnicas, antigamente chamava escolas técnicas federais. Hoje são os Institutos Federais de Educação. Sim. Naquela época tinha no Brasil 140 e poucos institutos, hoje tem quase 800. O Lula foi o grande responsável pela implantação, a criação dos institutos federais, ele e a Dilma. Querendo ou não querendo, justiça seja feita, eles que deu esse boom extraordinário nos cursos de profissionais médios, profissionais no Brasil, foi o Lula e a Dilma. Falando em educação, eu queria que o senhor falasse da PEC 137/2019, que define a educação como vetor de desenvolvimento. Essa proposição minha é uma provocação. Não é que nós colocamos que a educação em todos os países que desenvolveram no mundo, você pode fazer uma análise desses países nos últimos 40 anos, todos colocaram a educação como prioridade e são países hoje desenvolvidos. Você acha que o Brasil ainda não está nesse patamar? Não, o Brasil não está. A gente ainda tem mão. Não, o Brasil não colocou a educação como prioridade ainda. Por quê? O que falta? Está faltando uma decisão política mesmo, colocar o próprio presidente. Eu até estimo que no ano que vem tem eleições presidenciais, que se fale abertamente em educação, que abra mais debate sobre a educação no Brasil. Porque nós temos muitos gargalos no Brasil, muitos estrangulamentos, muitos problemas estruturais no Brasil. Nós precisamos do ajuste da economia, nós precisamos combater corrupção, nós precisamos combater violência, crime organizado, nós precisamos combater contrabando, enfim, a infiltração nas nossas áreas de pobreza, de milícias e tudo mais. Mas eu acredito que se você colocar a educação como prioridade, levar uma educação de qualidade para a pobreza, para os segmentos mais distantes, essa população com conhecimento ela vai reagir de maneira positiva e vai, além de escalar vários pontos na sua empregabilidade, no seu ganho financeiro, ele também esses outros quesitos negativos vão desaparecendo gradualmente. Então dá para encarar todos os problemas brasileiros a partir da educação em primeiro lugar. Aí as outras a violência, tudo vai se acalmando, desde que tenha um país com conhecimento, um país que os jovens sejam preparados adequadamente para o trabalho, para o respeito, para a ética, as coisas vão melhorando. Então esse é meu debate sobre educação. Fale mais sobre a PEC, né? O que tem de Essa fato proposta, a PEC? ela não tem ainda, eu coloquei para provocar mesmo o próprio Congresso. Sim. Ela não é assim prioritária. E ninguém acha assim, o presidente do Senado, da Câmara, não acha que isso seja importante, porque a educação é um dever de todo, um dever do Estado, um direito de todos, um dever do Estado, da sociedade e da família. Mas ele não fala que ele é um vetor de desenvolvimento, de crescimento econômico. Então eu queria colocar essa palavra desenvolvimento no texto constitucional. E o que muda? O que muda de fato? Muda como assim, é mais uma responsabilidade de todos os governantes brasileiros saber que a educação é um vetor, é um reforço né? para o desenvolvimento. Sem ele é para o cara ler e depois entender que ele tem que focar no desenvolvimento econômico. Nós não vamos sair desse marche-marche, desse voo de galinha que a gente chama sempre, né? Que a gente melhora uma década, 5 anos, depois piora a outra década seguinte. A gente melhora, piora. É o que eu chamo de efeito sanfona. A gente melhora e piora. Então, na realidade, essa falta de crescimento continuado, os economistas chamam isso de armadilha da renda média, da classe média. A gente fica nessa armadilha, querendo avançar para ser uma classe média, e não chega lá, ou chega e volta, e vai e volta, e vai e volta. Essa armadilha tem atrapalhado o Brasil. Nós não temos um crescimento sustentável. Nós não temos, assim... Eu sempre falo assim, eu ouço sempre nos jornalistas escreverem, nós perdemos mais uma década perdida no Brasil. Né? Isso, infelizmente, acontece. E é o ano 2000, depois o 2010, depois o 2020, depois o 2030. E olha, o que foi feito nesses 10 anos?
né? A gente ficou ali, talvez uma reforminha daqui, uma reforminha dali, mas não deu impacto, não deu um solavanco positivo, não deu um empurrão nesse veículo que não quer pegar mesmo, nem no tranco, ele não pega a velocidade. Então, há uma necessidade que o Brasil coloque políticas sustentáveis que dê uma continuidade no nosso crescimento, que seja visível e sentido pela população, né? Então, é isso que a gente pleiteia, né? Que sonha com isso, é realmente esse fator. No início desse ano, a gente teve o pacote fiscal, né, que acabou atingindo aí várias áreas, incluindo a educação. Como é que o senhor avaliou essa medida do governo Lula? O pacote de ajuste fiscal é necessário, realmente é muito importante a gente só gastar o que a gente arrecada. E o Brasil é um país gastador. Ele ama gastar sem ter. Isso é cruel, né? Então, esse ajuste deve ser feito, né, endurecido. Um exemplo típico que eu posso citar para você aqui foi a Grécia. Há 10 anos, 12 anos atrás, a Grécia passou por um grande revés econômico. Estava devendo demais, não tinha dinheiro para pagar. Aí o governo lá, caiu o governo socialista, entrou outro governo, tomou atitudes radicais. Nós temos que pagar, temos que gastar somente o que a gente arrecada, e aí eles cortaram tudo. Portugal também foi a mesma coisa. A Grécia cortou, inclusive, valores das aposentadorias dos salários das pessoas. Cortou doído, mas agora restabeleceu. Mas depois o país hoje cresce. Então, um crescimento bacana, porque é essa ficção de você ficar pegando dinheiro emprestado, gastando o que não deve, emitindo títulos do Tesouro. Todo dia você emite títulos. O governo brasileiro é fácil. Prefeito não pode, nem governador, emitir títulos para pagar a conta. Mas o governo federal pode. Ele pode emitir 140 bilhões brincando para pagar precatório, para pagar a PEC da transição do governo Lula, quase 170 bilhões de reais. Emite títulos no Tesouro, você compra. Tesouro Direto, compra uma série de títulos do governo, vai ser bem remunerada o seu dinheiro. E o governo pega seu dinheiro e gasta, e fica devendo para você, depois vai ter que pagar. Chama-se operações compromissadas. Eu pego o seu dinheiro, mas tem que pagar. Então, essa política de ajuste é necessário. Embora a educação está salvaguardada com proteções de vínculos e valores, por exemplo, tantos por cento saúde, 15% saúde, 15% ou 20%, o valor agora não me falha a memória, mas tem um valor fixado, vinculado, constitucionalmente, não pode cair. Então são valores que até o orçamento da União é muito engessado com essas vinculações. Hoje o governo brasileiro é uma margem pequeníssima de investimento, muito pouco dinheiro, né? Fica meio aloprado aí por dinheiro, porque realmente o dinheiro está todo compromissado. Uma parte do dinheiro vai para os municípios, fundo de participação. Outra parte é obrigatória para a saúde, não pode ser menos. Outra parte vinculada à educação. Assim vai, essas vinculações consomem mais de 90% do orçamento da União. Eu fico com pena do próximo presidente que assumir em 2030. Ele não vai ter dinheiro. Ele não vai ter dinheiro. Fala, mas como é que ele vai fazer? Ele não vai ter dinheiro porque hoje, dos trilhões do nosso orçamento, quase 4 trilhões, só sobra para o governo 250 bilhões para tudo. Para tapar buraco, para construir, pagar luz, comprar carro, comprar avião, pagar isso, pagar aquilo outro. Aí tira as emendas, tira tudo, sobra aí 100 bi, que não dá para nada. Não dá para nada, para investimento nenhum. Tem uma obra grande aí, essa obra grande consome 40 bilhões, 30 bilhões, não tem dinheiro para fazer isso. Então fica sempre, hoje, por isso que abre as concessões para o setor privado investir. Porque o governo não tem dinheiro. E cada vez vai diminuindo. No ano que vem vai ser menos dinheiro, dos chamados recursos discricionários para o governo gastar. Em 2030 eu acredito que o governo terá 40 bilhões. Não dá nem para fazer cócega.
Meu Deus, a gente já vai falar sobre o futuro. É. Eu queria aproveitar que o senhor está falando sobre isso, sobre orçamento, dinheiro. Queria que o senhor falasse sobre a LDO 2025. Ela foi aprovada com vetos do presidente Lula. Esses vetos no Senado Federal já foram discutidos no Congresso? Só teve Como é que tá? dois vetos. Dois vetos. Dois vetos. Me fale desses dois vetos. Um veto foi até uma emenda minha, que era para um recurso para fazer um anel viário, um trevo, lá em Rondônia. Era 40 e poucos milhões, não era pouco, foi vetado. E o outro eu não lembro. Foi 2 vetos simples, o resto foi tudo passou maciço. Então eu até desconsidero esses vetos, não tem grande importância. Entendi. Não teve importância nenhuma. Um veto de valor insignificante e também uma obra que a gente vai fazer de outra maneira, talvez com o próprio recurso do governo federal. Entendi. Tá? O senhor, como é que é a sua relação com o presidente Lula, a relação do Senado? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Eu sou da base do governo, né? Eu sou da base do governo porque eu sou do MDB, embora eu não sou do PT. Mas o presidente convidou o nosso partido para colaborar, contribuir e governar com ele. Então nós temos a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, temos o Renan Filho, que é ministro do Transporte, e temos o Jader Filho, que é ministro da Cidade. 3 grandes ministérios. Como é que eu, sendo do MDB, histórico, nunca tive outro partido, tendo três ministérios no governo Lula, eu vou ser oposição? Não tenho moral para ser de oposição. Eu sou governista. Então eu defendo o governo Lula porque nós estamos no governo. Estamos governando. Então eu torço para que o Lula acerte, eu torço para que a economia melhore, eu torço para que ele seja melhor aceito pela população. Eu torço para que o Brasil pegue rumo, não é? Eu torço pelo sucesso do país. Embora com as imensas dificuldades que eu sei, eu tenho consciência que o Brasil enfrenta, mas eu torço para que ele seja bem sucedido. E como é que o senhor enxerga essa queda de popularidade do presidente Lula, né, que é inédita? Exatamente. O Lula sempre, com 2 anos e meio, ele já nos seus governos anteriores, ele esteve muito bem. Ele esteve muito bem. Agora, mudou todo o Brasil. O Brasil é outro país. Não é o Brasil do Lula lá atrás, do Lula 1 e do Lula 2, de jeito nenhum. Que Brasil temos, então? Não, hoje é um Brasil polarizado, é um Brasil radicalizado, é um Brasil extremista, né? Um Brasil que realmente virou 2 grandes esteios paralelos, assim, um não suportando o outro, um falando mal do outro, um não engolindo o outro, né? Antes acabava a eleição. Hoje não, a eleição está de pé ainda. O ódio está de pé. Nunca, né? É ódio, é uma conspiração, é um negacionismo. Então ele está enfrentando 1 milhão, mares de dificuldades, que ele não esperava encontrar. Ele achava que ia ser do mesmo jeito dos outros mandatos. Não é. Hoje a gente tem uma população que, se não é contra, ela é a favor. Exatamente. Não tem meio termo. Então, realmente, ele está enfrentando essas imensas dificuldades agora. E a maioria das falhas assim que conspira contra a popularidade do presidente Lula é criada pelo próprio governo. A questão do PIX. Teve uma repercussão muito negativa que quem usa muito o PIX, hoje até a pessoa que pede esmola no semáforo tem lá um PIX mostrando para você. É verdade. O PIX na feira, o PIX todo lugar, vendedor de biscoito na rua, todo mundo tem uma conta PIX. Ele virou a conta dos pobres, de pobre remediado. Acho que rico não usa PIX, mas o pobre e o médio usa muito PIX. É uma maneira fácil, embora os bandidos estão usando muito para golpear as pessoas. Nele tem algumas falhas que vão se ajeitando. Eu achei o PIX um avanço entre o próprio governo, a própria Secretaria da Receita Federal, faz lá umas besteiras e fala que vai acabar com o PIX. Aí atinge a população, o eleitor do Lula. E agora também essas questões da comunicação do Lula, né? Esses últimos besterol que tem acontecido, tudo é o próprio governo gerando uma mídia negativa. Acho que a própria comunicação. A própria comunicação. Exatamente. Precisa de realmente dar chega para lá nos próprios ministros ou secretários que ocupam cargos de destaque, para que eles falem menos, deixem só essas coisas para a área de comunicação. Não ficar dando opinião isolada aqui, falando coisas que realmente que atrapalham muito o governo. Isso é ruim para a imagem do presidente.
Vamos continuar aqui então, senador. Eu queria que o senhor falasse, a gente está no ano de COP, né, COP 30, e o norte do Brasil vai ser o protagonista aí desse grande evento, mais precisamente o Pará. E o senhor relatou do projeto do novo marco do licenciamento ambiental. Como é que está o andamento desse marco, né, desse projeto no Senado? Esse projeto é um projeto que, teoricamente, ele seria invotável. Como assim? Invotável? Invotável porque ele tem 22 anos e está tramitando. Gente do céu! Ele foi apresentado por 2 colegas meus quando eu fui deputado na década de 90. O Luciano Zica e o Zezé, um baiano, e 3 deputados. O Luciano é de Campinas, São Paulo. Uhum. Eles apresentaram. Depois, esse projeto dele foi totalmente adulterado. Aí a Câmara fez, agora mais entre 4, 5 anos atrás, um substitutivo lido em plenário e aprovado. Bem assim, a gosto do agronegócio, a gosto dos empreendedores, que acharam maravilhoso. Que o pessoal, realmente, os grandes empreiteiros, as grandes obras, acham que o meio ambiente atrapalha a obra, com exigências demoradas demais para o licenciar. Uhum. Por exemplo, a 319. Já ia perguntar dela. Não tem licenciamento atual, né? Embora é uma estrada que a gente passa nela todo dia. Sim. Se quiser ir. Só tá barrenta. Tá lá, barrenta, né? Mas, Mas então, eles falam que demora demais, população indígena, é quilombola, é IFAM, é FUNAI, tudo audiências públicas intermináveis, essas coisas todas. Mas os ambientalistas acham que tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Uhum. Eu tenho um meu lado ambientalista. Eu sou um defensor do meio ambiente, defensor das comunidades extrativistas, dos indígenas, eu defendo esses segmentos. Mas aí, como eu fiz um relatório, em novembro eu protocolei, dentro da minha concepção, do que eu gosto, protegendo o meio ambiente, amparando bastante realmente as leis de licenciamento. Mas não adianta, virou uma briga de foice houve um erro do presidente do Senado e mandou o mesmo relatório para a Comissão do Meio Ambiente, que eu faço parte, e outro mesmo relatório para a Comissão de Agricultura. E diferente. E a opinião da Agricultura é diferente da Comissão do Meio Ambiente. E virou uma briga de foice ali, para lá, para cá. Certo é que agora eu falei, vamos sentar e ler item por item, vírgula por vírgula. Vamos ver o que a gente pode passar sem paixão, para poder aprovar essa lei, que é uma lei ordinária. Essa lei, ela vem regulamentar o artigo 225 da Constituição. Que diz o quê? O artigo 220 diz o seguinte, qualquer obra ou serviço potencialmente degradador do meio ambiente precisa de relatório e estudos de impacto ambiental. Está lá. Mas não está regulamentado. E agora essa nossa lei, a Lei Geral do Licenciamento, veio regulamentar esse artigo 220, dando os detalhes de todos os tipos de licença. As licenças. O mais polêmico das licenças é que ele chama de LAC, L-A-C. A licença de autorização de adesão e compromisso. É uma autodeclaração. Uma licença de pequeno porte, você pode declarar pelo sistema de computador. Uhum. E ela é automaticamente liberada para você. Uhum. Isso vai atender 80% a 85% de todas as licenças. Isso causou um pânico na cabeça dos ambientalistas. Né? Eles porque falam, acharam que assim, aí vai ser assim, agora uma porteira aberta, né? Vai passar a boiada. Mas as obras grandes, as obras de médio porte e grande porte, essas estão sujeitas ao licenciamento tradicional. Como uma BR-319, por exemplo. Uma hidrelétrica, qualquer obra grandiosa, Entendi. Ela passa por um licenciamento obrigatório, com a participação dos conselhos. As obras pequenas são de competência municipal. As obras médias, competência estadual. As obras grandes, competência do IBAMA. Uhum. Né? E aí, grande parte do pessoal que é contra essa lei do licenciamento, eles falam que o IBAMA senta em cima e não solta nunca o licenciamento. Fica anos
senta em cima. Como agora criou essa polêmica lá no Amapá, da produção de petróleo na foz equatorial do Rio Amazonas, né, que fica mais distante, mas eles colocam a foz do Amazonas. Então, aquilo tem causado uma polêmica, um desacordo muito grande entre os parlamentares do norte, querendo a exploração do petróleo naquela região. Então, criou um ambiente político assim, muito grande, radicalizado entre os dois lados. Então, eu sentei com a senadora Tereza Cristina, que relata na Comissão de Agricultura. Ela é boa gente, uma mulher madura, equilibradíssima. E eu conheço a Tereza antes dela ser política, antes dela ser senadora. Né? Então, eu me dou muito bem com ela. Nós sentamos, nós dois, ela com nossas equipes, e fomos lendo detalhe, vírgula, palavra, deixa essa, tira essa. O senhor não entra em queda de braço, né? O senhor procura ali conciliar, e nós fomos, né, costurando, e eu mudei o meu relatório original nesse acordo com ela para a gente poder levar esse projeto a plenário para ser votado. Se tiver alguma divergência, o plenário resolve no voto. Quem tiver voto, vota. O senhor acha que anda esse ano ainda? Anda, ele vai andar esse ano. Nós temos com nossa proposta que nosso projeto seja votado o mais rápido possível, e o presidente Davi vai colocar em votação. Ele já foi votado na Câmara. Como nós mudamos, nós colocamos a mineração. Estava fora a mineração. Como é que você não vai licenciar a mineração? E a mineração, você viu, Brumadinho, os efeitos deletérios, né, altamente prejudiciais, enfim, a tudo. As pessoas, aos moradores das margens do Rio Doce, às cidades, aos indígenas, que não puderam mais pescar, até o peixe acabou. Então foi um desastre, um impacto monstruoso. Então aquilo ali é um grande empreendimento, a mineração. A mineração exige realmente um estudo detalhado, os relatórios de impacto ambiental muito bem feito por especialistas mesmos. Tem que passar pelo IBAMA mesmo, pelo crivo dos técnicos, né, do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para poder aprovar esses projetos grandes, porque eles são terríveis. Um vazamento de uma barragem daquela, o desastre que aconteceu no Brasil, tanto Mariana quanto Brumadinho, e tantas outras que tem no Brasil que a gente nem fica sabendo. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse também sobre a BR-319. A gente está nesse impasse, a DENIT passa para o IBAMA, IBAMA passa para o DENIT. Aí tem Marina Silva, ministra, no meio disso tudo. Eu queria que o senhor desse sua avaliação também sobre esses entraves da BR-319, na sua opinião, na sua avaliação, isso já deveria ter sido resolvido. Como é que é possível, já que o senhor é tão conciliador, né, não entra em queda de braço, né, só tenta ali ver os dois lados. Mas o que é possível, então, para a gente ter uma BR-319, então, já asfaltada, já que ela já existe, tá ali, né? Bem, basta o Ministério dos Transportes fazer o estudo de impacto ambiental, fazer justamente os estudos e apresentar o IBAMA, que ele não apresentou até hoje. Então, por que o senhor acha que ele não eles têm, porque ele tem as exigências, eles têm que debruçar tecnicamente para responder e fazer uma proposta ao IBAMA conciliadora. Porque realmente o que tem acontecido na Amazônia é o seguinte: quando você faz uma estrada, o pessoal entra na estrada e invade as laterais, faz aquela costela de vaca, ele entra para um lado, entra para o outro, e aí vai desmatando aqui, desmatando ali, termina desmatando tudo. Quando vê, já não tem mais uma nada cidade ali. né? A BR-369 é uma estrada parque. Ela ali nos seus 400 quilômetros do meio, ela deve ser considerada uma estrada parque. Ela é uma estrada que não tem ainda no Brasil uma estrada modelo. Tem no mundo alguns casos isolados. Quando um veículo aporta naquela estrada, ele já é filmado e ele tem que entrar ali e sair lá do outro lado. Se ele desaparecer no meio, para algum lugar ele foi. Então ele já é rastreado. Segundo aspecto, além dessa parte da rastreabilidade desses veículos que entram ali, dessas pessoas que entram, ela também tem o respeito à fauna, aos bichos, né? Os bichos. Considerado um berço. Ali teríamos que fazer uma estrada elevada, ela é mais cara, ela é mais elevada, ela tem laterais, uma certa proteção lateral de fora a fora, e tem passagens subterrâneas para os animais passarem. Entendi. A cobra, o tatu, a paca, o veado, a onça, passar por baixo, para evitar o atropelamento.
Então é uma estrada bem detalhada, uma estrada bonita, mas ela precisa passar por essas obras de engenharia e esse estudo de impacto para apresentar ao IBAMA. E por que isso não acontece? E O que tem você que, acha? o ministro Renan Filho que vai fazer. Então, que ele entregar, o IBAMA tem prazos para entregar. Ainda mais com a lei nossa aqui, do licenciamento sendo aprovada, tem prazo. Se não aprovar no prazo, automaticamente é aprovado. Ah, é? É. Não, então isso vai ser bom, né? Então a pessoa tem um prazo para a análise da proposta de licenciamento ambiental. Uhum. O cara não pode sentar em cima dela e ficar eternamente sentado em cima daquele projeto sem liberar. Não, eu não gosto, sou contra é que isso. processo na justiça, né? Existe Exatamente, tem um período, um prazo para poder decidir. Então, o próprio ministro é favorável, e ele quer fazer. Ele quer fazer a obra. E o presidente Lula esteve lá e prometeu. Ele esteve lá por Manaus e fez um discurso lá que os 3 senadores do Amazonas, todos têm cobrado muito, todos eles. Tanto Eduardo Braga, Aziz, como o menino Plínio Valério. Uhum. Tem... Mas é uma discussão antiga, né? É antiga. Na época que o senhor era governador também, o senhor deve Não, ter... isso é antigo. Eu já fui de carro de Ariquemes, de Rondônia, a Manaus. Eu e minha mulher. Um Fiatzinho. Naquela época. E na década de 90, nos anos 90. Né? Fiat? Num Fiatzinho, pequeno, aquele 147. Como é que você chegaram? não tinha combustível, tinha que levar galão de combustível e não tinha onde parar na estrada para dormir. Você tinha que continuar a viagem. Parar em algum local e dormir dentro do carro e tocar. Então a gente foi para uma aventura, né? Mas é uma estrada, é uma região muito importante, é uma estrada necessária, né? Então vai passar por essa tramitação. Não é que a Marina... o senhor concorda com ela, com o que ela diz com o posicionamento dela? O fato dela exigir é por causa dos usos e costumes, dos precedentes que têm sido feitos em todo o Brasil. Abriu a estrada, o pessoal invade. O brasileiro tem, ainda mais quem entra na Amazônia, acha que é terra de ninguém. É uma terra da União, terras devoluta. Então, se é terra da União, não é de ninguém. Eu vou pegar o meu pedaço primeiro. Tem uma tendência transgressora muito grande. Então, a Marina tem suas razões também. Não é que ela seja ser contra por ser contra. Ela tem fundamento, ela tem discurso para isso. Né? Então, o que a gente precisa mais é cumprir essas formalidades. E a estrada é um anseio nosso, de todos nós, acrianos, rondonienses, roraimenses, amazonenses, que realmente desejam muito essa rodovia. Principalmente os amazonenses que vão sair, né? Isolamento. Senador, na época da pandemia foi bem difícil lá para a chegada de oxigênio. Viu? O senhor lembra, né? Lembro. E a estrada, se ela estivesse asfaltada, a gente teria... Rapidamente, era. Verdade. E foi muito difícil. Senador, muito obrigada, viu? Acabamos um tempo, infelizmente, mas tá bom. A gente vai marcar uma próxima para a gente falar de mais projetos que o senhor tem feito lá no Senado. Muito obrigado. Eu queria que o senhor falasse agora diretamente com a população de Rondônia, né? Já que o senhor é de lá. E, principalmente, minha última pergunta. 2026, vem aí. Confúcio vem para quê? Senador de novo e para governador? Fale a verdade, abre o seu coração. Eu sou um animal político, né? Quem está nesse ambiente tantos anos vai ficando assim, dependente químico disso. Eu sou um dependente químico da política, né? Meu assunto é esse, né? Eu o dia todo falando nesse assunto. Então eu já estou... Medicina mesmo, que é bom, eu já não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Então, eu estou à disposição do Estado, do meu partido, né? Para o que der e vier, né? Nós estamos lá à disposição e vamos encarar o que achar mais conveniente na época certa. Então não pode falar nada. Não posso falar nada. Nem senador, nem governador. Pode ser um ou pode ser outro, né? Vamos. Tá bom, então. Vamos em frente. Bom, senador, a gente preparou aqui um presente para o senhor, artigos amazônicos. Para o senhor, aqui são as balinhas de cupuaçu e de castanha também, chocolate de cupuaçu. Aqui tem a cachaçinha de jambu, né? Para quem não conhece, para quem está assistindo aí, jambu é uma folha amazônica que causa uma dormência lá do Tacacá da Joelma. E aqui é o Guaraná de Maués. Maués é um município lá do Amazonas que a população vive bem, muito lá, vive muito tempo. E a gente trouxe aqui para o senhor, para presentear. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigado. Aqui é o retrato da bioeconomia, da potencialidade amazônica. Das né? alternativas econômicas Nós temos meios, temos produtos para poder realmente tirar nosso povo da Amazônia
da situação de pobreza. Essa é só investir. Verdade. Investir na bioeconomia. A gente fala tanto e não sabe como começar. Verdade. Olha, já é um papo para outro episódio. Esse pessoal aqui já está sabendo, né? Já está produzindo. Já tem embalagem e tudinho. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigado. Bom trabalho. Agradecido. Gente, e você aí, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Você pode assistir, ver e rever quantas vezes você quiser esse episódio e outros também no portalnorte.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Muita gratidão ao povo do Piauí, porque, veja, é uma relação de confiança muito grande. Poder dizer em alto e bom som, eleito sem comprar voto, eleito a partir de causas que abracei, enfim. E, assim, acredito muito na política como ideal. A gente atende aproximadamente 4 milhões de pessoas em toda essa região. A gente vai colocar esse ano cerca de 3 bilhões de reais através dessas pessoas, chegando o dinheiro ali na conta. Tem mais o benefício da prestação continuada, o BPC, que a gente paga para as pessoas com mais de 65 anos e que não têm uma previdência, ou pessoas que têm uma deficiência, não é, moderada, grave, como agora foi chancelada pelo Congresso, e que também essas pessoas não têm condições de trabalhar, não têm uma autonomia, né, para suas necessidades básicas, precisa de alguém para comer, precisa de alguém para levar no banheiro, enfim. Então, aí se paga um salário e também essa região é contemplado. O seguro-defeso é a região mais contemplada, porque aqui tem mais pescadores e pescadoras. Tivemos essa seca que atingiu quase toda a Amazônia, e ali, novamente, o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério da Pesca, o Ministério também da Integração Nacional, com o ministro Valdez, que é da região, o ministro Jader Filho, que também é dessa região, pelo Pará, Valdez lá do Amapá, e ali trabalhamos juntos, vários ministérios da saúde, e o Ministério do Desenvolvimento Social, ali trabalhamos para liberar uma antecipação do Bolsa Família, depois foi liberado pelo presidente Lula o auxílio emergencial no modelo, não é, do seguro-defesa com um salário, o apoio aos pequenos agricultores, ali o ministro Paulo Teixeira e o próprio MDS com o fomento rural. O Bolsa Família entra 2025 com muitas regras, né, de acesso de forma diferente, né, foram mudadas justamente para garantir que chegue realmente em quem precisa. Uma dessas regras envolve tecnologia. Então, eu queria que o senhor falasse dessas novas regras para esse ano de 2025 e o desafio também de conscientizar, sensibilizar esse usuário a não usar esse dinheiro com jogos de azar, por exemplo. Corretamente. É um grande desafio que vocês estão vivendo, né? Olha, é claro que hoje no Brasil tem um desafio, que são as fake news. Eu nem gosto dessa palavra, não. Eu gosto da mentira mesmo. É mentira, né? Mentira que é coisa de Satanás, tá certo? Enfim, gente que sai por aí espalhando mentiras. Primeiro, aquilo que são as regras básicas, todas preservadas. Quem tem o direito não muda em nada, vai continuar tendo o mesmo direito. Tanto o Bolsa Família como o BPC. Porque agora onde tiver 2 com BPC vai cortar. Não, vai ficar os 2 aí. Uma casa, ela tem lá pessoas que tem lá que tem um benefício por causa da idade, o outro por uma deficiência, os 2 recebem. Não é? Ele é um benefício individualizado por essa particularidade. Pois bem, no caso, a mudança ela é para garantir, inclusive, uma condição de humanização maior. Veja, a carteira de identidade nacional, eu já tirei a minha, quem não tirou ainda, procurar tirar. Ela é uma carteira moderna, é uma carteira digital. Sim, já vi. Tá certo? Então, você, com a carteira digital, você tem a biometria, você tem a leitura facial e olha a facilidade que já tem
para aposentados, pensionistas. A gente já começou com os 18 milhões que têm identidade já digital, a gente traz para a nossa base de dados. Alguém precisa, por exemplo, fazer uma prova de vida. A cada ano, a pessoa tem que ir lá no CRAS para poder fazer uma prova de vida. Olha, eu estou vivo. E quando a gente pensa na Amazônia, eu vi, por exemplo, lá um cacique da região de Tucuruí, ele colocando, olha, a minha mãe, com a idade avançada, tive que botar num barco 8 dias de viagem para poder chegar num lugar que tinha caixa econômica para poder fazer a prova de vida ou para renovar o cadastro, que é a cada 2 anos. Então, aqui, pelo celular, a gente lhe dá uma senha e você faz a sua senha e garante com isso a sua prova de vida de casa. Não é? Não haverá nenhuma pessoa prejudicada por conta de uma atualização do cadastro. Falta de internet, ou por conta de alguma situação? Não haverá. A gente hoje tem mecanismo, assim como na televisão, você faz uma gravação e depois coloca no ar, também nós temos esse mecanismo de poder fazer todo o trabalho e depois alimentar o nosso sistema. Hoje você já tem equipamentos modernos que permitem, sobre isso, como o IBGE, faz o censo, vai lá, pega todos os dados e onde chega num ponto de internet faz a transmissão. Mas, repito, nós vamos chegar com conectividade, com internet, onde ainda não chegamos. Essa é uma meta do presidente. É um investimento de 4,5 bilhões e a prioridade são exatamente essas regiões que têm grande vulnerabilidade social. A gente sabe que a Amazônia, por exemplo, existe esse desafio logístico, com relação a deslocamento, a acesso à saúde, a acesso à alimentação de qualidade, à água potável, enfim. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Eu não vejo, sinceramente, nenhuma atitude que o fato do magistrado se relacionar transparentemente com empresários, enfim, com outros segmentos da sociedade, eu acho isso até salutar, para que ele tenha, por ocasião de uma decisão que ele vai tomar, e que atinja determinada categoria de empresas, alguma coisa, ele tenha esse manancial de informações colhido por ele. Ele não pode ficar trabalhando de uma forma como se ele tivesse tecido de Marte para aquele local. Nós voltamos àquele ponto que eu falei aqui. Ele tem que estar no contexto disso tudo, entendeu? Então, eu, sinceramente, não vejo nenhuma nódoa a impingir no fato das relações políticas e administrativas do magistrado. Não. Desde que ele faça isso com absoluta retidão e transparência. Por quê? Porque o incauto, o criminoso, ele com certeza sabe a quem procurar. Se você age com transparência, com retidão, com probidade, eficiente, competente, sério, você não tem do que temer. De jeito nenhum. Razão porque, eu repito, eu não tenho um juízo de valor pré-concebido em relação a magistrado nenhum que eu tenha afastado do país. Não. O senhor tem números de quantos estão afastados hoje? Não, hoje não tem, mas por mim, 5. De setembro para cá. Sim. 5. Para a população ter a certeza, mais uma vez, da grandeza e da honra da magistratura nacional, somos 18 mil juízes. Somos 18 mil juízes. E ao cabo de 20 anos, foram 135. Afastados. Até Entendeu? Então, isso demonstra à população, não há demonstração de maior respeito da população para conosco que os 83 milhões de processos. Porque nos países outros,
o que é normal acontecer? Avança o acordo. Os empresários procuram entre si um árbitro para mediar o conflito e não é levado ao judiciário. Vai a uma câmara de arbitragem, por exemplo, e se resolve. No Brasil, não. No Brasil ainda trabalhamos, e eu vou colocar o lamentavelmente, em que somente com uma assinatura de um juiz é que terá força probatória, credibilidade aquele acordo. Embora existam mutirões de conciliações, né? Sim, acontecendo. protagonizados pelo próprio CNJ, é um dos programas do CNJ. Que ajuda a acelerar. Muito. Mas, porém, o senhor acha que ainda falta mais? Culturalmente, a população ainda tem um pensamento de muita confiança no judiciário E de esperar, melhor esperar. e entender que ela só tem confiança se houver a palavra de um juiz. Vamos continuar, então. A gente tem pouco tempo agora de entrevista, ministro. Vamos trazer a pergunta agora da Norte FM, da produtora Flávia Rocha. Olá, ministro. Eu sou a Flávia Rocha, produtora da Norte FM, que está presente em Brasília, Manaus e Roraima, e eu gostaria de saber quais são as ações da Corregedoria para prevenir e punir comportamentos corruptos entre os membros do Judiciário e os servidores públicos. Eu já falei aqui em várias passagens, vou repetir. O Conselho Nacional de Justiça ele foi criado com um objetivo muito intenso, muito forte, muito direto. Qual era? Fazer com que as condutas administrativas do Judiciário como um todo fossem transparentes, previsíveis e uniformes. É dizer, a conduta administrativa do Tribunal de Justiça de Roraima tem de ser igual administrativamente à conduta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Este foi o objetivo primordial de criação dos Conselhos Nacionais do Ministério Público e do Judiciário. E o que acontecia naquela efervescência da Emenda 45, quando foi votada? Falava-se em caixa preta do Judiciário. Recorda? Ninguém tinha acesso às contas do Judiciário. Não existia essa transparência de fato. Não é isso? Não existia. Hoje, qualquer um do povo entra nos portais de transparência e sabe quanto é o meu salário. Seja que título eu tenha recebido. Lá não existia, lá atrás. Quem implementou isso? O Conselho Nacional de Justiça. Uma primeira medida, por exemplo, a evitar desmandos. Vou lembrar aqui um fato nefando, terrível, que aconteceu. Lá atrás, no início da atuação do CNJ, um presidente de um tribunal é indagado por um jornalista, e isso foi divulgado no Brasil inteiro. Desembargador, o senhor está sendo acusado de ter contratado 23 parentes seus para cá. E ele virou e disse, meu querido, eu só nomeei 23 porque não tenho 24. Porque se eu não ajudar meus parentes, é você que vai ajudar? Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu Norte. Eu participei da medida provisória que adequou mais médicos à realidade atual. Tenho projetos de lei que hoje estão tramitando, que permitem, inclusive facilitam esse processo, né? Uniformizam o processo de revalidação de diplomas dentro do próprio Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos hoje é um programa essencial para o Brasil. Os nossos municípios não têm dinheiro para pagar um médico para atender a população em várias áreas que a gente chama de, como eu falei ainda há pouco, Brasil profundo. Os municípios pobres, carentes, do norte, do nordeste, áreas de grandes cidades, inclusive, onde também há ausência de médicos. Comunidades, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, onde você tem ausência também de médicos para atender.
O programa hoje, ele tem, na minha opinião, um formato muito mais atrativo, porque ele garante o pagamento de uma bolsa ao final de 4 anos de participação ininterrupta no programa, que é muito interessante para o médico. Ele tem uma capacitação, uma formação em saúde da família. O médico sai dali especialista na área de saúde da família, de medicina comunitária. Então, além de ser um programa de atendimento às pessoas que mais precisam nas áreas mais pobres do Brasil, é um programa de formação médica, de capacitação médica da mais alta qualidade para aqueles que estão dentro do programa. Então eu entendo que hoje o formato, ele modernizou o programa e possibilita não só que o médico tenha uma carreira, mas ele também tem uma formação melhor em medicina comunitária e medicina da família. Agora vamos falar sobre o seu estado, né? O estado do Acre, e sobre desenvolvimento econômico. A gente sabe que o estado do Acre é um dos estados mais pobres do país, né? Infelizmente. Que propostas o senhor tem para desenvolver economicamente o estado do Acre, levando em consideração as especificidades do estado? Jairo, o Acre é um estado que tem um potencial gigantesco de crescimento. Nós temos um solo muito bom, um regime de chuvas, que é o regime da Amazônia, chove 8 meses por ano. Você tem um povo que tem uma vocação para a produção rural, né? Nós tivemos durante muitos anos, muitas décadas, uma vocação extrativista muito forte, mas isso ao longo do tempo, com a queda do preço da borracha, o preço da castanha, isso foi se esvaindo, mas nós temos uma produção de agricultura familiar, uma pecuária muito forte. Cada vez mais o café, o milho, o feijão e outras culturas estão crescendo no Acre, culturas que podem melhorar a cadeia produtiva, que levam comida para as mesas de toda a nossa população. Nós temos hoje a melhor farinha do Brasil, a farinha de Cruzeiro do Sul, que é um sonho que nós temos de expandir essa produção, expandir a produção de outros produtos do nosso estado. A castanha continua sendo ainda muito forte, ainda tem um preço atrativo, embora no passado fosse melhor. Mas o Acre tem um potencial gigantesco de crescimento na área produtiva. Nós temos uma agricultura que se modernizou para poder respeitar o Código Florestal. Nós estamos dentro do bioma amazônico. Você só pode usar 20% da área. Se você comprar 100 hectares para produzir café, por exemplo, você só pode usar 20% daquela área, você tem que preservar 80%, se não for uma área já antropizada, uma área já, como a gente fala, consolidada. Então você tem esse potencial. Mas, acima de tudo, o Acre pode ser um grande corredor logístico do Brasil. Nós estamos a apenas 892 quilômetros do maior porto da América Latina, construído recentemente, o Porto de Xancai, no Peru. Se você sai de Cruzeiro do Sul até a cidade de Pucallpa, são 240 quilômetros. E de Pucallpa até Xancai, mais 672 quilômetros. Então você tem a oportunidade de transformar o Acre no grande corredor das exportações e importações do Brasil. Hoje, uma carga de soja que sai do Mato Grosso, ela precisa atravessar o Brasil para chegar no Porto de Santos, no Porto de Vitória, no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, para poder exportar para a China. A China compra praticamente toda a soja que o Brasil produz, além de outros insumos. E aí, pelo Acre, você vai direto para o Pacífico, porque o Peru é o nosso estado, o país vizinho, ali o estado do Acre vizinho ao Peru, e nós temos a oportunidade de reduzir em até 20 dias o tempo de transporte da carga de navio saindo do Peru para a China, enquanto que no trajeto normal hoje que o Brasil faz através dos portos do Sudeste, nós demoramos aí 55, 60 dias, muitas vezes, dependendo da carga. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte.
Eles têm o poder, nós temos as perguntas. O que é possível, então, para a gente ter uma BR-319, então, já asfaltada? A Polícia Federal enviou uma denúncia contra o senhor ao STF. O governo atual de Roraima, Antônio Denário, do seu mesmo partido, passa hoje por 4 condenações. A segunda temporada do Ponto Norte está chegando. Mais direta, mais afiada e mais necessária do que nunca. Acredita, então, que a COP vai ser só mais um evento? Eu acho que vai ficar muito no blá blá blá. Não perca!